Sejam muito bem-vindos. Começo pelo Paulo, tendo em conta a sua vasta experiência na investigação destes casos, na prática, como é que agora a investigação se vai desenrolar para determinar, por exemplo, que a velocidade deste condutor hoje que atropelou esta menor de idade circulava e também a outras condicionantes que podem, obviamente, ajudar na investigação? Muito obrigado pelo convite. De facto, nestes casos, as ciências forenses são essenciais para nos ajudar a compreender toda a dinâmica do acidente. Elas ajudam-nos a reconstruir, com base técnica, o que aconteceu e também separam um pouco o relato emocional dos factos. Nestes casos em concreto, nós fazemos um estudo retrospectivo. A ideia passa por, através da posição final de repouso do corpo da vítima, que é a única prova, tanto quanto nós sabemos que existem, nós conseguimos calcular. E é possível calcular também Paulo, deixa-me só juntamente fazer esta salvaguarda. Estamos a ver aqui uma simulação em 3D de atropelamento, imagens que nos forneceu, também que ilustram esta explicação que nos dá agora neste Now às 7. Sim, o que nós podemos ver aqui é claramente o que eu estava a tentar explicar. Os atropelamentos não ocorrem onde encontramos a posição de repouso do corpo da vítima, eles ocorrem em momentos anteriores. E o que acontece, e está associado a isso, tem a ver com a própria geometria dinâmica do acidente. Nós sabemos que um atropelamento, quando envolve um peão e um veículo automóvel, ele ocorre em 3 fases. Há uma fase de colisão, uma fase de transporte e depois há uma fase de projeção do corpo e depois, muitas das vezes, temos 2, 3 vestígios muito importantes, as lesões do corpo da vítima, temos os danos materiais que estão associados à carroceria do veículo e temos também alguns vestígios que são encontrados no local provável de atropelamento e bem como no local de repouso. Ora, combinando todas estas informações, nós conseguimos determinar tempo, distância e velocidade. E a partir daqui conseguimos determinar, por exemplo, com a projeção do corpo, qual é a velocidade, porque estamos a falar de energia que é transferida para o corpo do peão, qual é a velocidade que é transferida, suficiente para projetar um corpo a um determinado número de metros. No caso em concreto, e aquilo que nós sabemos pela comunicação social, é que portanto, a jovem foi projetada a uma distância considerável, portanto ela foi projetada, segundo os relatos das testemunhas. Nós sabemos que o carro foi apreendido, portanto a conjugação, como disse, e neste caso, a apreensão do veículo, Paulo, desculpe interrompê-lo, é fundamental para essas perícias do núcleo de investigação em acidentes de viação. Portanto, o carro é uma peça fundamental desta investigação que se segue. Absolutamente fundamental, pela quantidade de vestígios e de prova biológica que pode conter em toda a carroceria. Também, não menos importante, os dados digitais que hoje em dia estes veículos podem ter, nomeadamente no EDR, aquilo que é o Event Data Recorder, aquela que nós vulgarmente chamamos de caixa negra, que pode, este carro, inclusive sendo um carro de gama média e alta, pode ter também essa capacidade e essa recolha de vestígios digitais pode ser importante para determinar, por exemplo, se o condutor travou-se, se fez alguma manobra evasiva, qual era a velocidade que circularia no momento do atropelamento. Também é importante que falamos nisto, é importante também considerar se o cinto foi ou não tirado ou se era possível percebermos isto, até porque é dito na peça, ao longo do dia, que o senhor se entregou passado 2 horas. E levanta sempre aquela questão de que temos de ter a certeza que estamos ou não a falar da pessoa que de facto conduzia o veículo no momento do atropelamento. Há aqui uma questão que eu gostava introdutoriamente de dizer. Isto que o Paulo Pinto, estas imagens que vimos, que estavam a pintar, digamos assim, a intervenção do Paulo Pinto, já são utilizadas em tribunal. E só para os telespectadores terem uma ideia que este tipo de reprodução retrospectiva em 3D, exatamente o que estamos agora a ver nas imagens, já serve no âmbito de um julgamento para explicar ao tribunal a dinâmica do acidente. Já é um elemento probatório que já é tido em conta nos processos judiciais. Isto representa uma evolução muito significativa naquilo que é o julgamento destes casos. Esta
estas imagens que nós vimos, que foram aqui exibidas e que estamos ainda a ver ali nas imagens, a esperança que há é que estas imagens permitam levar aos juízes uma forma diferente de ver estes casos. Porque muitas das vezes a questão da dinâmica do acidente, que o Paulo Pinto explicava tão bem há pouco, não se consegue reproduzir em termos de julgamento e dar uma ideia ao tribunal claramente qual foi a dinâmica do acidente. E uma projeção que vitimou esta menina de 15 anos é uma projeção que indicia claramente que este condutor poderia estar efetivamente em excesso de velocidade. E isso depois tem que ser provado em tribunal. E eu queria perguntar ao Paulo, basicamente, se há justificação para estas demoras ou se isso tem a ver com o volume de processos que estas unidades têm, concretamente. Bem, é uma excelente pergunta. Da experiência que eu tenho, e só posso falar dessa parte, o volume que existe em termos de investigação é grande. Há que considerar que as forças de segurança não investigam apenas homicídios negligentes, investigam também um conjunto de crimes de âmbito rodoviário que também os vai exacerbar em termos de trabalho. Portanto, não é só a questão de crimes que tenham a ver com vidas humanas, mas também a questão da falsificação, da dotação técnica, a questão de fraude aos seguros, por exemplo. Fraude aos seguros, obviamente, sim. Mas ainda voltando aqui um pouco atrás, e se me permitem, aquilo que o André falava há pouco de garantir quando o condutor se apresentava, em termos de provas policiais, em provas forenses, era importante perceber, por exemplo, quando se sujeitasse o arguido a um exame, era a questão de quando os airbags fossem acionados, eu calculo que possam ter sido acionados tendo em conta a violência aparente em que o atropelamento deve ter ocorrido, a própria roupa que o indivíduo apresenta pode ter partículas e fibras do airbag que podem ser importantes para colocar o indivíduo dentro da própria viatura. E era só para dar essa nota de que eu quero acreditar que a Polícia Pública fez o que lhe competia e que terá feito as apreensões que tinha que apreender e, enfim, se não fez, ainda vai fazer, enfim, teremos que aguardar com serenidade o desenvolvimento das diligências que são normais. Outra coisa que o Pedro falava, que tem a ver com a responsabilidade compartilhada das pessoas que utilizam a via, é muito interessante percebermos que o condutor, obviamente que há uma desproporcionalidade, considerando que as vítimas são mais vulneráveis, estamos a falar de um veículo automóvel contra um peão, mas ambos partilham o mesmo espaço e coabitam no mesmo momento, portanto ambos têm o mesmo dever, sendo certo que o condutor terá um dever de cuidar maior. Mas eu queria dizer, e trago isto à discussão por uma razão muito simples, tem a ver com as evitabilidades. Nós conseguirmos estudar se o condutor do veículo automóvel poderia ou não ter evitado este atropelamento. E é aqui que muitas das vezes estas perícias servem não para aferir responsabilidades, porque isso compete ao tribunal, não compete aos peritos. Os peritos apenas ajudam a compreender, através destas reconstruções científicas, aquilo que eventualmente poderá ter acontecido. E se nós sabemos que um veículo que percorre uma distância de 50 km por hora demora 13 metros a imobilizar e precisa de num segundo a 50 km por hora, precisa de 13 metros para se imobilizar. E sabemos que uma colisão ou outro atropelamento, aliás, a 50 km por hora pode ser letal. Portanto, esta pessoa, esta jovem pode ter falecido. Lá está, é muito prematuro estar a falar de velocidades, porque nós não sabemos, porque nós não tivemos acesso aos danos da carroceria do veículo, que eram extremamente importantes para saber a deformação. Nós sabemos que há determinadas zonas da carroceria, capô, para-brisas ou outras regiões do próprio veículo que são extremamente importantes para aferir a velocidade, porque o corpo, ao ser colidido, ao ser atropelado, ele é projetado para uma determinada zona do carro e pode haver aquele fenómeno que é o rollover, que é passar por cima do carro enquanto o carro continua. E sabemos que esta energia cinética, como é elevada, ela é letal para o peão. Portanto, resumindo aqui a questão, e voltando ao tema da pergunta do Pedro, os prazos são curtos, o serviço é muito e os recursos, apesar de existirem, podem não ser em número suficiente. Acresce ainda a demora, se me permitem, que alguns serviços públicos tendem a apresentar os seus relatórios. Os relatórios de autópsia são demorados, os relatórios de toxicologia são demorados, de histologia também são demorados, e são relatórios que são fundamentais para, em articulação com os de genética, com os de biomecânica, com a engenharia,
trazermos a verdade material para que um tribunal se possa pronunciar com a propriedade que tem que ter.